Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Marlon Nascimento, do Laboratório do Bordado, e hoje eu estou trazendo um vídeo muito interessante para vocês, uma coisa que eu aprendi só depois de vários anos fazendo matrizes aqui no Wilcon, que é como e onde usar ponto cheio, ponto tatame e ponto decorativo sem errar. Porque assim, às vezes a gente não sabe muito bem onde usar cada coisa, e a gente só consegue saber de fato na tentativa e erro, mas eu já passei por isso e eu posso ajudar vocês com isso, tá? Então fica aqui até o final do vídeo, que vocês vão aprender como usar certinho e ter uma dica para não errar aonde usar cada coisa, tá bom? Já percebeu que às vezes você faz um desenho, o desenho assim, você pega um desenho na internet, ou o cliente te passa um desenho e ele é lindo. Na teoria, ele é muito bonito, e aí quando você fizer a matriz, ele vai continuar sendo muito bonito, certo? Mas se você escolher o tipo de ponto errado, por exemplo, o ponto tatame, que a gente tem aqui, o ponto cheio, ou um ponto decorativo diferente, ele pode ficar muito feio. Então, a escolha do ponto errada pode destruir sua matriz, tá? E aí, como saber onde usar cada coisa, né? Lá no começo, quando eu comecei a fazer matrizes, eu já via minha mãe bordando, né? Eu já sabia, o que era um bordado bonito, o que era um bordado feio. E aí, eu costumava ver bastante desses pontos cheios aqui, eu via ponto tatame conforme ela fazia, e às vezes elas faziam uns pontos decorativos também para preenchimento, ou para ou uns tipos de florzinhas e tal. E eu ficava pensando, cara, como eu sei aonde usar cada ponto? E é difícil mesmo, porque é uma dor, porque às vezes se você não está acostumado a ver o desenho na máquina, se você não está acostumado a ver bordado muito, né, bastantes vezes, você não tem essa sacada. E eu entendo perfeitamente que deve ser muito complicado para quem só faz a matriz, ou para quem nunca mexeu com a matriz e acabou de comprar uma máquina, né? Então, não ter essa certeza é bem complicado. E aí, nesse vídeo, antes de te ensinar como fazer qualquer coisa, o meu objetivo é, ao invés de ensinar você a fazer o ponto cheio aqui na tela, ensinar você a fazer o tatame aqui na tela, um ponto decorativo qualquer, eu te ensinar a teoria para que depois você possa ir na prática e saber fazer sem perder tempo, beleza? Então fica aqui comigo até o final que eu vou te mostrar. Começando agora, sem enrolação. O ponto cheio, que é esse aqui que a gente, que você costuma usar, que você já viu eu explicando bastante aqui em vários vídeos do canal. Se não viu, veja, eu tenho uma live falando só sobre pontos cheios, tá? E aí, basicamente, o ponto cheio você vai usar em geral para fazer contornos, tá bom? Você vai ter um desenho de um ursinho bordado, um desenho de um brasão, bordados mais finos, assim, você vai usar esse ponto cheio para contornos. E aí você pode usar ele tanto na entrada C quanto na entrada A, não importa. Mas em geral ele é feito para contornos, para letras, tá? Para isso que a gente usa em geral o ponto cheio, que é o satin que a gente vê aqui dentro do Wilcon. Ele existe dentro do Embird, ele existe dentro do P-Design, dentro de todos os programas de bordado, esse ponto existe e ele sempre é usado em geral para contornos. Se você for tentar fazer ele em áreas largas, não vai funcionar tão bem. Você pode ver, aqui ele está com 3 milímetros. Se a gente deixar ele mais largo, por exemplo, com 1 centímetro, né, 10 milímetros ou 12, como está aqui, ele vai ficar com essa barriguinha aqui no meio, ó, duas barriguinhas, tá? Que é formado por esse comprimento aqui. Ele está em divisão automática com 7 milímetros. Também daria para deixar ele sem essa divisão automática. O problema aqui é que se ele não faz a divisão, fica um tantão de linha desse tamanho e a linha você consegue mexer com o dedo assim, você consegue ver o fundo do tecido. Não dá certo, fica feio. E se tiver divisão automática, ele vai ficar uns pontos no meio do caminho, não vai ficar tão bonito também. Beleza? Então, até por isso, ele funciona muito bem para contorno e não funciona tão bem para preenchimentos. Legal? Agora, falando um pouquinho sobre o ponto tatame, que é o que a gente costuma chamar também de matizado aqui em português.
Ponto tatame, em geral, é assim, ele é muito versátil, dá pra fazer qualquer coisa, dá pra fazer preenchimento, dá pra fazer borda, dá pra fazer que é contorno, dá pra fazer praticamente qualquer coisa com ele. A gente pode, fazer a analogia como se ele fosse um tijolo de uma casa. Você pode usar o tijolo para construir qualquer coisa, tá? Mas em geral a gente vai usar o ponto tatame para fazer preenchimentos, tá bom? Quase Vamos colocar em uns 80% das nossas matrizes que forem muito preenchidas, tiverem várias cores, vão ser feitas com o ponto tatame, beleza? Em geral, ele é o ponto mais usado para preenchimentos. Sempre onde tiver tatame, a gente também pode mudar por aplicações, por tecidos de tipos diferentes dentro do nosso bordado. A gente vê isso muito em bordado infantil. A gente pode transformar, né, tirar onde está com tatame, colocar uma estrutura para fazer um ponto que segura o nosso aplique e fazer aplique ali. Também tenho vídeos aqui no canal falando sobre como fazer aplique. Se você não sabe, depois me pergunta aqui nos comentários que eu te falo também onde fazer, tá? Onde pegar esse vídeo. Eu espero que você esteja gostando dessa nosso papo aqui. Eu acho que é muito mais importante a gente saber a teoria no começo do que ir sair praticando e acabar que o bordado não fica tão bom, tá? E se você está curtindo, me conta aqui nos comentários, curte esse vídeo, compartilha com quem você acha que precisa aprender a fazer matrizes e segue o canal também, porque em geral, mais de 60% das pessoas que veem os vídeos não seguem o canal ainda e eu acho que eu posso te ajudar com os meus conteúdos por aqui, se você gostou, tá? E aí, por último, queria comentar com vocês os pontos decorativos. Existem diversos tipos de pontos decorativos aqui no Wilcon, todos eles são muito bonitos, tá? E aí, existem diversos tipos mesmo. Talvez algum que eu mostre aqui vocês não achem ele tão bonito. Dá para criar os seus próprios pontos decorativos também. Só que é aquilo, os pontos decorativos não são para todo mundo, não são para todos os momentos, não servem para qualquer coisa. Eles em geral servem para deixar o seu bordado diferenciado, tá? E aí você tem que entender o que é o seu desenho, né? Qual que é o intuito daquele bordado? Ele é um bordado infantil que pede que você está fazendo, sei lá, um balãozinho e ele pede um ponto diferenciado, talvez valha a pena investir nisso, perder um tempo procurando aqui os tipos de ponto que você quer usar. Você está fazendo um cestinho, né? Você quer fazer uma textura de palha, por exemplo. Você quer fazer uma textura numa letra, você quer fazer alguma coisa diferenciada. É aqui que você vai conseguir um enfeite bem feito, entendeu? E às vezes aqui dentro do Wilcon você não vai ter exatamente o que você quer, mas você pode criar o seu próprio ponto. Você pode mudar as dimensões deles, mudar o tamanho dele. E aí você passa a ter pontos que são mais diferenciados, né? Estou fazendo essa modificação aqui para ver como fica, por exemplo, nesse ponto, deixando tudo com 2 milímetros de distância. Não ficou tão legal, mas é tudo questão de teste. Quando a gente está precisando fazer alguma coisa específica, a gente vai atrás e sai testando os pontos, tá? E existe até uma cartela de pontos, onde a gente pode guardar os pontos que são mais bonitos, que a gente acha mais relevantes para a gente e que podem servir melhor, beleza? Então, vai anotando aí se você acha que está sendo relevante essas dicas. E aí eu queria comentar também sobre erros comuns que você pode passar tentando usar esses pontos. O ponto cheio, por exemplo, é muito comum as pessoas tentarem colocar ele em preenchimento. Porém, como eles são pontos que têm uma largura muito grande entre eles, olha a distância entre um ponto e outro aqui. É de 3 milímetros essa distância. Aqui no ponto tatame, a distância de um ponto e outro é tipo 0,2 milímetros, é uma distância muito curtinha, muito pequena. E aí, quando a máquina dá esse salto de eu vou fazer um ponto aqui e o outro só depois de 3 milímetros, ele já repuxou o tecido. Então, às vezes, para fazer um preenchimento com esse ponto cheio, você não tem a base necessária para fazer esse ponto usando o ponto cheio. Então, nesse caso, é muito melhor fazer um preenchimento com tatame, entende?
Então, esses erros são muito comuns, é muito fácil acabar recorrendo, tendo alguns problemas assim, recorrendo a esses erros. E é muito importante aqui juntar todas as pecinhas que a gente já falou, como o ponto de suporte, para que esse tipo de coisa não aconteça. Mas de qualquer forma, é isso que eu falei. São três coisas: ponto cheio, contorno, matizado ou ponto tatame, preenchimento, ponto decorativo, você vai usar quando for necessário. Quando o desenho pedir uma decoração diferente, quando você achar que aquele preenchimento pode ser com uma decoração mais bonita, tá bom? Lembrando que preenchimentos sempre podem ser substituídos por aplicações, apliques de tecido, ou seja lá como você estiver pensando, tá bom? E agora a gente está chegando no final do vídeo e eu queria te fazer um convite. Eu queria fazer um convite para que você, se você quer saber mais sobre o bordado, aqui nos comentários vai estar o nosso checklist de como fazer uma matriz perfeita, tá? Usando esse checklist, eu tenho certeza que você vai tirar os erros da criação de matrizes, tá? Porque é um passo a passo bem estruturado de como criar a sua matriz perfeita, sua matriz bem feita e perfeita, beleza? Tá aqui nos comentários, você clica no link, você só vai ter que colocar seu nome, seu e-mail, e aí o seu checklist vai chegar no seu e-mail, talvez chegue na caixa de spam. Então preenche certinho, clica no OK, entra no grupo também, no grupo VIP que a gente está criando agora. Em breve a gente vai abrir as inscrições para o nosso curso do Laboratório do Bordado Pro. É o curso reeditado que a gente tem aqui no Laboratório do Bordado para quem quer aprender mais sobre matrizes de bordado a fundo, saber como fazer no Wilcon, saber como levar para a máquina fazer a matriz perfeita e vários outros módulos também que a gente está construindo agora de como vender as suas matrizes, como construir a sua marca de bordado eletrônico, como transformar o seu negócio de bordado em um negócio lucrativo, tá? A gente tem vários anos trabalhando com isso aqui no Laboratório do Bordado e a gente juntou tudo nesse curso. Então, se você tem interesse, baixe o checklist e se inscreva na nossa lista VIP para o curso do Laboratório do Bordado, que vai sair muito em breve. Eu vou manter vocês informados sobre isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de saber essas diferenças de como usar cada um dos pontos. Se você tem qualquer dúvida, sugestão, crítica ou qualquer coisa, coloca aqui nos comentários que eu vou responder todos como sempre, tá bom? Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.